Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar, como sempre, o nosso Diálogos IBS, cumprimentando a cada um de vocês que está em casa. Hoje nós estamos aqui de sala cheia, maravilhosa, cheia de anjinhos da leitura, cheia de pessoas de vários locais, para compartilhar um pouquinho desse mundo da literatura. E dessa vez nós trouxemos Júlio Herman. Hoje nós vamos falar de música e literatura. Como a trilha sonora pode influenciar no encantamento ao público leitor. Júlio, eu vou te apresentar, mas não existe nenhuma possibilidade de apresentar melhor do que aquele texto. E dessa vez que a gente tem um tempinho maior para a gente debater, para cada um participar, eu gostaria de ler um trecho lá do teu site que fala um pouquinho da tua trajetória. É curtinho, mas vocês vão gostar. Júlio Herman é um autor dos livros Até Onde o Amor Alcança e Tudo o que Acontece Aqui Dentro. E não tem medo de colocar o dedo na garganta e vomitar cada uma das coisas que sente e observa. Traduzindo aqui para o nosso cearense, botar o dedo na goela e vomitar, né? Conversa sobre amor e comportamento com veemência, separando cada um dos detalhes que sente em fragmentos que são capazes de expor de peito aberto a quem o lê. Escreve sobre cada coisa pequena que a gente sente e não diz. Todo pequeno detalhe que guardamos no peito, com medo de se expor demais para as pessoas que estão lá fora. Produz conteúdo literário, ministra palestras e acredita que todo rosto pode contar uma história interessante. Foi um dos palestrantes na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em 2018. No mesmo ano, foi apontado pela Livraria Saraiva como autor de um dos livros mais queridos do Brasil. Então, Júlio, obrigado por você estar aqui conosco, compartilhando de conhecimento, compartilhando sobre uma temática tão interessante, nova, contemporânea. Muitas vezes nós éramos julgados por ler, assim como a Zenaide que está aqui, né, Zena? Nós éramos julgados por ler ouvindo música e hoje você traz uma pegada diferente. Como educador, eu gostaria de começar o nosso momento te lançando uma pergunta a respeito do momento de sala de aula. Eu sempre tentei ao máximo levar a música enquanto os nossos alunos estavam fazendo atividade e eu achava aquele momento a coisa mais linda. Eu sou pedagogo, trabalhava com os anos iniciais e os pequenininhos ficavam tão quietinhos fazendo atividade, fala pra gente também desses relatos que eu acredito que você tem ouvido aí dentro da tua trajetória de tantos educadores que falam dessa experiência exitosa. Fala um pouquinho pra gente e mais uma vez obrigado por estar aqui. Obrigado, eu, Vicente. É uma alegria voltar a estar com você de novo, conversando contigo, com a Zê, com o Luiz hoje, com todo mundo que está na sala de agora, todo mundo que vai assistir depois. Eu me diverti muito na primeira vez, então é uma continuação daquilo que já foi uma alegria naquele outro dia. Eu sou meio impostor com relação a isso, né? Porque até os meus 18 anos, mais ou menos, eu nunca fui um leitor voraz, nunca fui um grande leitor. E quando o assunto é música, eu sou se a gente fosse confundir cada história, cada vida com um filme, minha trilha sonora seria muito pequena. Porque provavelmente eu escuto as mesmas músicas em intervalos espaçados de tempo desde que eu comecei a escrever até hoje. Claro, surge uma outra nova, mas é geralmente as mesmas. Então eu sou impostor nos dois casos. Eu sou impostor na leitura, porque eu cheguei no meio do caminho, e eu sou impostor com a música também, porque eu não entendo nada de música, eu gosto de escutar e era isso. Por mais impostores Mas assim. Mas essa história, eu acho que eu venho de uma escola diferente da de vocês, de uma escola de leitura diferente, que eu também não gostava de ler com música. Até que um dia eu fui forçado, entre aspas, a ler com música, porque colocaram uma música para dar vida a um texto meu naquela época, o Daniel Bovolento, que era um grande amigo, autor também, tem 3 livros publicados pela Planeta, e a partir daquela experiência que ele fez, sem a minha permissão, óbvio que ele tinha liberdade para isso, mas provavelmente se ele tivesse perguntado, eu teria dito que não, eu teria cometido um erro. Eu comecei a juntar as duas coisas, então a partir dessa iniciativa dele, juntar a música com a literatura, e aí foi assim, o grande pulo da minha história, da minha carreira, porque foi o que marcou a minha identidade depois dessa iniciativa dele, se tornou algo que se tornou, de alguma forma, virou meu também.
Entendi. Eu te fiz essa pergunta porque depois do Diálogos passado, né? O Diálogos IBS, que é essa possibilidade que a gente tem de se encontrar, de rever conteúdos, de saber de temáticas que antes a gente não conhecia. No Diálogos anterior, eu fiquei lembrando do passado, enquanto professor de chão de sala de aula, quanto a música era eficaz nesse momento até de tranquilizar os meninos, que não é tão fácil assim. Quem é educador sabe, acho que o pessoal que está aqui, que é professor, vai balançar a cabeça, e principalmente com criança, a gente rala um pouquinho para prender a atenção deles, né? Então, assim, esse teu relato, essa tua coisa de associar literatura e música, nossa, para mim ressoou, ficou, sabe? Isso virou onda e ficou se propagando dentro de mim, e eu passei a refletir mais a respeito disso e realmente ouvir com menos tabus a música enquanto eu tô lendo, e a gente foi encontrando essa identidade e até de alguns relatos de alguns educadores. Gente, reforçando, essa live ela é interativa, vocês podem participar, fiquem à vontade. Ergue a mão, quero fazer a pergunta para o Júlio, vamos aproveitar ao máximo. Caso alguém já tenha, fica à vontade, eu tenho uma segunda pergunta. Vai, Zena. Boa noite, Júlio, boa noite, Luiz, boa noite a todos os mediadores que aceitaram o nosso convite. Gente, o Júlio me chamou de Zê, eu não podia deixar de falar isso. É liberdade poética, Luiz e Júlio, ó, coração. Sou muito fã dos dois, vocês sabem disso, e sou fã de todos vocês mediadores, nós somos realmente anjos e semeando essa arte literária. No diálogo, eu já falei do meu encontro com o Júlio, né, como foi, desse encontro lindo, maravilhoso, e que a cada dia se alimenta através das palavras dele. Mas eu queria que ele compartilhasse um pouquinho com a gente, porque todo mundo tem me feito muito essa pergunta depois dos diálogos, e nas oficinas também se fazia. Júlio, como acontece esse seu processo de produção do texto e como você escolhe essa playlist, a música? Tem alguns textos que você cita e a gente percebe bem a presença da música que você escolheu. Então, todos nós estamos muito curiosos para conhecer mais de perto como é que acontece esse processo criativo. Muito bem. O carinho é recíproco, tu sabe, né? A gente é a segunda live só e por mim pode ter mais 30, 40, 50, pode ter períodos sazonais durante o ano inteiro. Sobre o meu processo de escrita e a música nele, assim, ele passa por períodos românticos e períodos industriais, porque existem diversos momentos, enfim, circunstâncias da vida em que aquilo que você está vivendo é uma ótima fonte de inspiração, né? Seja por ser bonito demais, seja por ser doloroso demais, seja por mexer demais com aquilo com as crenças que se tinha anteriormente, com as certezas que se tinha previamente. E existem outros momentos que são momentos mais lineares, mais tranquilos, e é preciso tirar água de pedra. E todos esses momentos, então, nos momentos em que em que a vida acaba inspirando por estar sendo difícil demais ou feliz demais, eu acabo tendo um processo mais difícil do que no resto, porque eu sou apegado à música. Então, como eu escuto em diversos momentos da minha vida a mesma música, eu acabo usando a mesma e eu tenho um problema depois para resolver, que eu escrevi um texto, ele está pronto e eu não posso repetir a música da semana passada, e agora? Aí eu começo a procurar pela internet músicas parecidas de cantores que eu conheço ou recomendações para encaixar. Mas o processo é geralmente o seguinte: eu nunca tive uma dificuldade muito grande de atenção para leitura e para escrita por conta do barulho. Mas eu sempre acho que isso era inconsciente, mas para transformar a literatura em algo mais parecido com um filme, né? Porque a gente lendo uma ficção, a gente consegue se inserir na história, na realidade, a gente precisa trazer também o componente que dá a velocidade do filme, que muitas vezes é a trilha sonora, da velocidade da cena, pelo menos, né? Então, a música para mim é geralmente, eu estou escutando ela enquanto escrevo, e aí ela embala o meu ritmo de escrita, e por consequência ela traz o leitor para uma imersão em que ele consegue entrar naquele mesmo ritmo de leitura, naquela mesma sensação, né, que eu tive enquanto escrevia.
Então, se eu quero um texto mais triste, bom, a música vai contribuir para isso. Se eu quero um texto mais, sei lá, ainda que seja um texto triste, um texto com uma pegada mais de superação, de, bom, levantar e tentar seguir caminhando, uma música talvez mais rápida ajude nesse processo de entender para que o texto veio, né? Então, eu geralmente escuto o que enquanto eu estou escrevendo, mantenho ali, porque é a mesma velocidade que eu tive para escrever por conta da música, quem estiver lendo vai poder ter também. E aí, quando a letra, enfim, o que a música quer dizer casa, melhor ainda. Ô, Júlio, esse processo é muito interessante. A gente tem aqui uma sequência didática que chama audioescrita. Inclusive, a Daniela, né, tem gente aqui de alguns municípios que já participaram, já viram mais perto isso. E é muito bacana a gente poder trabalhar, principalmente nos alunos, esse movimento, né, de estimular eles a buscar na sua criatividade, no seu interior, através da inspiração musical. Claro que às vezes vem acompanhado de uma melodia, de uma letra, mas muitas vezes também a gente estimula a música instrumental para justamente trabalhar aquilo que está preso aqui dentro e que tem que sair. E a gente entende muito quando você fala da associação da leitura, da literatura com a questão musical. E é muito bacana, a gente tem muitos testemunhos aí desse projeto que premiamos vários alunos, educadores. É algo que a gente realmente gosta, porque dentro do Instituto nós temos uma linha também de comunicação, onde a gente ensina, dentro da rádio escolar, um processo de formação musical, que é justamente para quebrar aquelas melodias tradicionais que entram, que vêm da rua, para justamente trabalhar isso na escola, através da rádio escola, o abrir os horizontes para vários estilos, para vários ritmos e principalmente para o desconhecido. E é esse desconhecido que eu acho que você consegue colocar muito bem através da junção da música com a escrita. Parabéns, viu? Obrigado. Eu fico muito feliz quando eu vejo que existem iniciativas como essa. E é interessante a gente entender, né, e buscar isso e trazer as pessoas para essa experiência, porque de alguma forma o contato com essa arte, tanto com aquilo que se lê como com aquilo que se ouve, acaba moldando completamente o nosso comportamento, né? A gente diz que os livros formam as pessoas, mas a música de alguma forma também forma, porque a gente percebe se a gente colocar uma música para uma criança que ainda não fala, uma música muito agitada vai causar um reflexo nela diferente, um movimento nela diferente, uma reação diferente de uma música clássica, por exemplo. A gente vai ter um comportamento completamente diferente da criança por aquilo que ela está ouvindo, né? A gente percebe nela porque ela ainda não consegue mascarar o sentimento. Mas com nós é a mesma coisa, né? Então, dar abertura e instigar as pessoas, os alunos, os educadores, a perceber isso e a unir a literatura, unir o som, unir qualquer tipo de experiência que provenha da arte e que cause alguma sensação como um rebote, como um retorno, eu acho que é muito benéfico para que a gente possa entender mais como nós mesmos funcionamos e a gente poder educar melhor quem está ao nosso redor. Então, obrigado. Júlio, e desculpa, Zena. Vai, pode falar, Vicente. E assim, é interessante que essa sacada, ela vai muito da conjuntura da nossa psique. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu acredito que todo mundo já ficou com aquela música ali martelando. Você ouviu uma vez na rua e fica, e fica, e fica. E isso é uma espécie de neurose. Na verdade, A famosa música chiclete, né? é a música chiclete. Infelizmente, algumas das músicas não tem lá tanta qualidade, né? A gente sabe disso. Mas isso é gosto, é cultura, é plural. Enfim, quando a gente passa a ler e ouvir a música, a gente associa muito aquela música, aquele texto, e quando a gente escuta a música novamente, a gente fica, poxa, aquele livro, aquele trecho, olha, aquele autor, o Júlio, quando eu estava lendo aquele trecho, eu ouvi aquela música. Então, você tem uma sacada muito legal, porque é como cheiro, né? Você vai instigando outros sentidos para estarem associados. Eu costumo dizer que quem gosta de ler, né, ama de Caribe, a essência de livro, tipo assim, de Júlio Herman, sabe? Todos os autores possíveis. E aí a gente conta aquele livro, eu sei que eu entendi, mas sempre li também. Mas eu queria falar das coisas de associar. Só tá cortando. Mas, Ana. Oi. Júlio, você falou
do ritmo que o texto e a leitura, né, que esse casamento causa na gente, isso é muito importante, mas eu tenho certeza que você sabe muito bem disso, e que acho que a presença da Duda, né, nessa live, ela comprova isso, e as pessoas falam tanto que vocês jovens não leem, mas quando a gente vê um jovem como você, com a produção já tão intensa, porque a sua produção ela é intensa, as palavras, você usa, você tem um poder de usar as palavras, e você abraça a gente. Essa semana a gente conversando, já na madrugada do domingo, quando você enviou o texto dessa semana, e eu compartilhando, e terminou muita gente, a gente conversando, muitos mediadores, e todo mundo dizendo que se sentiu abraçado, estava ali com a gente. E como você sente com essa mobilização tão grande de leitores jovens, você tem leitores de todas as idades, como é que você diálogo com eles? Você é muito presente nas redes sociais, né? Como é que você sente esse abraço de todo mundo, dos seus fãs? Você se sente muito responsável por isso? Qual é o seu sentimento? Primeiramente, é uma grande responsabilidade, né? Assim, a maior alegria na escrita é o retorno, é o conhecer, estar em contato com as pessoas, porque o processo de escrita é um processo muito solitário, né? Os escritores são muito solitários, porque um livro demora meses para ser produzido, e enquanto ele está sendo produzido, você, o teclado e pronto, né? E as ideias, e um café talvez, ou um chá, ou uma Coca-Cola, não sei. É um processo muito solitário. Então, o que dá sentido a todo o processo de produção é o contato depois. Eu percebo que a minha geração, a internet ajudou muito a minha geração e a geração que vem depois de mim a consumir literatura. Porque antes de eu ler livros, de provavelmente pegar livros para ler, eu consumia texto na internet. E aí, porque aqueles autores que eu consumia na internet estavam escrevendo livros, começaram a migrar da internet para os livros, eu comecei a migrar da internet para os livros com ele, enquanto leitor. E meu processo de escrita foi o mesmo, eu escrevia na internet e migrei para a literatura depois. E acho que muita gente passou por esse processo, né? Hoje é muito fácil a gente acompanhar quem a gente admira na internet, né? A gente segue nossos familiares, o ator que a gente gosta da novela e as pessoas que a gente consome conteúdo, seja vídeo, seja texto, seja como for, músicos, né? Então, as pessoas que acompanham tendem a migrar junto e se apegar nisso. Eu lembro porque quando eu já escrevia, não profissionalmente ainda, não tinha projeto de livro, os livros que eu tenho ainda hoje não eram projetos ainda estruturados, mas quando eu comecei a ler, eu já escrevi, como eu estava começando a escrever, estava ali nos meus primeiros meses de escrita, eu lembro que numa outra casa que eu morava, eu fui fazer uma estante de livros, eu não tinha 30 livros. Hoje as pessoas vêm na estante aqui na minha casa, tem livro empilhado porque falta espaço. E se as pessoas se foram perguntar, o que tu achou desse livro? Eu vou dizer, eu não sei, eu não li, porque eu devo ter uns 100 livros, 50 livros que eu comprei, provavelmente eu nunca vou ter tempo de ler. Eu tenho interesse de ler eles, mas eu me tornei uma pessoa tão interessada em livros que ainda que eu provavelmente não tenha tempo de ler todos eles, eu me preocupo em ter eles comigo para caso um dia eu tenha essa oportunidade, caso um dia eu consiga, ele esteja ali à disposição para eu aprender com ele ainda mais. Então, claro, isso é um privilégio que eu tenho, mas é um processo que para mim foi uma migração, né? E quando eu vejo os meus leitores fazendo isso, aqueles que começam pelo texto na internet, aqueles que começam com livros e depois vão para os livros, bom, aí nós temos uma parte do papel cumprido, né? Uma parte do objetivo cumprido. E o contato com eles me mostra muitas coisas, assim, me faz com que eu me entenda melhor e faz com que eu entenda, sobretudo, melhor a minha geração, né? Porque a geração eu tenho 22 anos. A geração do pessoal da minha idade, um pouquinho mais velho e um pouquinho mais novo, é uma geração que precisa de muita ajuda. É uma geração que ainda está muito perdida. É uma geração que se compara muito com outras pessoas, né? É uma geração que não está satisfeita com o lugar onde chegou. Não está satisfeito com as conquistas pessoais, porque talvez alguém que seja mais novo ou que tenha a mesma idade foi mais longe. Tá, mas não tem problema para você ter ido mais longe, né? Talvez o lugar que tu queira chegar não seja o mesmo que essa outra pessoa. E como a internet faz com que a gente exponha muito as nossas conquistas,
a geração compara muito, né? Então, o contato com esse leitor tem que ser muito cuidadoso para dizer, olha, tá tudo bem. Você tem seus processos, você tem sua história de vida, tem aquilo que te constitui e não existe nenhum problema se isso é aparentemente mais ou menos do que o de outra pessoa, né? Então, é um processo de trazer para a literatura, mas também tem uma responsabilidade de produzir um conteúdo que, no meio de tanta coisa que talvez já seja nocivo para essas pessoas, possa ser uma luz de esperança. Muito bem falado, viu? Parabéns. É isso mesmo. Quem é pai e mãe tem grandes desafios, né? Alguns aqui são pais, a gente tem 2 filhos em casa e a gente tem bastante desafio nessa sociedade, nessa geração. E muito bacana a tua trajetória tão novo, viu? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu primeiro abrir para todos, né? Eu acho que, Vicente, convidar o pessoal também a participar. Você colocou algo muito interessante que outro dia, um dos pouquíssimos momentos nessa quarentena que eu pude me dedicar a alguma coisa que eu queria assistir. Meu filho já tinha um tempo falando de um documentário, né, desse de Netflix, do Bill Gates, e de tudo que eu vi ali, o que eu achei mais interessante é o fato dele conseguir, uma vez por ano, separar uma sacola de livros e ficar isolado numa cabana na montanha só para ler esses livros. Eu falei, o que mais me deixou impressionado é isso, porque realmente é difícil. Às vezes eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo, e aí algum com mais velocidade do que o outro, mas é um processo complexo, não é fácil, e a gente muitas vezes precisa também de um momento só nosso para mergulhar na intensidade que um livro pode trazer. E isso realmente é um desafio para uma geração que está conectada com várias coisas, não necessariamente físicas, como é o caso do livro e da leitura literária. Eu acho que o papel da literatura é muito esse, né? Não conhece-te a ti mesmo, porque os livros formam aquilo que nós pensamos, aquilo que nós somos, mas eles também acendem luzes vermelhas, né? Eles servem para que eu sou um grande, ainda que eu não seja um grande adepto, eu sou um grande defensor do silêncio. E eu sei que o silêncio é algo muito perigoso, porque o silêncio faz a gente se confrontar conosco mesmos, né? E quando a gente essa capacidade de tirar uma semana, pegar uma sacola de livros e ir para uma cabana deserta é um processo semelhante a uma cabana, é esse processo, né? É fazer uma viagem para dentro de si, é se permitir conhecer, né? Não conhecer naquilo que a gente já sabe, naquilo que a nossa vontade já diz, naquilo que o nosso comportamento já mostra, mas aquilo que está escuro, né? É uma espécie de ligar uma luz num quarto escuro e tentar ir tateando as coisas para ver onde elas estão. Então, eu não conheci esse exemplo do Bill Gates, mas de alguma forma é isso, né? Ele buscando com ele mesmo um silêncio do barulho do mundo para poder se conhecer. E acho que esse é um convite que, de alguma forma, quando ele expõe isso, quando é exposto no documentário, é um convite para que nós façamos isso. Talvez a gente não possa tirar uma semana inteira para ir para um lugar específico para fazer isso. Mas talvez a gente consiga tirar, sei lá, 15 minutos na semana para ler alguma coisa ou para ficar em silêncio e perceber um processo parecido. Exatamente. Acho que a vida do ambiente corporativo, né? E aqui no Instituto, felizmente ou infelizmente, a gente sofre um pouco com isso, que é justamente um pouco de paz, e aí que gere, obviamente, um momento de paz interior. Então, eu acredito que é um momento que ele consegue sair daquela confusão corporativa para se dedicar exclusivamente àquilo que ele quer. E é desafiador, com certeza. Muito legal. Carmélia quer dar uma palavrinha? Vai, Carmélia. Oi, pessoal, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui nessa live conversando com vocês todos, com o Júlio. E assim, queria dizer que o que mais me tocou nessa escrita do Júlio foi a sensibilidade, né? Os textos deles, as crônicas dele, que existem lá no site. Passei a segui-lo no Instagram e também, né, os textos que ele escreve no Instagram. Então, assim, me toca muito a sensibilidade, né, a leveza, a lindeza com que ele escreve tudo isso. E o que me deixou um pouco curiosa foi, assim,
que repertório literário, se existe algum repertório, né, literário, algum percurso literário que te alimenta, que te inspira, né? O que é que te motiva a escrever desse jeito assim tão sensível, que toca a gente? Então, eu não tenho um repertório literário linear porque eu comecei a ler depois de começar a escrever, propriamente dito. E lá no início do meu processo criativo, os autores que me inspiravam, feliz de hoje ter muitos deles como amigos, são os autores de literatura contemporânea brasileira que saíram na internet como eu. O Daniel Bovolento foi uma grande referência para mim lá no início, que assinou o prefácio do meu primeiro livro. Tem também alguns outros projetos que são mais recentes do que naquela época, mas que também influenciaram minha escrita no período entre o primeiro e o segundo livro, com um projeto chamado Textos Coragem Mais. Mas a literatura que eu consumo hoje em dia, ela tem duas frentes. Eu migrei do segundo para o terceiro livro que sai esse ano, vai atrasar um pouquinho por conta da pandemia, mas já está em processos de produção de diagramação, capa e depois já lançamentos. Eu migrei dos textos curtos para a ficção. Então, eu passei a ler mais ficção, ficção na sua maioria jovem, como A Cinco Passos de Você, A Culpa é das Estrelas, para entender tecnicamente como se estrutura esse tipo de história. E aí, então, eu tento ler isso com um olhar mais técnico, porque ainda que eu escreva uma história que pode vir a não ter nada a ver com isso, eu consigo extrair o aspecto técnico que pode ser interessante para que a história tenha sentido. E fora isso, eu só consumo a literatura que eu consumo é a literatura católica, na sua maioria clássica. Eu leio muitos livros de santos, eu leio muito livro agora eu estou numa fase de ler livros sobre virtudes, porque eu entendo que eu preciso desenvolver essas virtudes. E então meu repertório é assim: eu consumo o conteúdo que eu escrevo como estudo, e não porque eu não gosto, mas eu gosto, enfim, mas eu tento consumir ele com um olhar mais técnico para poder extrair coisas dele que podem ajudar na minha escrita, além daquilo que ele já traz de carga sentimental. E o que molda muito a minha visão de mundo e, por consequência, molda a minha escrita são esses livros que eu acabo lendo rotineiramente, que são livros de santos na sua maioria. Então, essa é a minha bagagem literária, é o que acaba influenciando aquilo que eu penso e aí, por consequência, aquilo que eu escrevo. Bacana. Por coincidência, pode falar, Zenaide, que acho que você vai falar o que eu estou pensando. Pode falar, acho que está. Júlio, o que é que você achou de A Cinco Passos? Qual foi a sua opinião do livro? E depois eu falo porque que a gente está perguntando isso para você. A gente quer ouvir você. Então, eu estou no meio dele. Eu estou na página 100 e pouquinhos agora. Eu comecei ele recentemente para estudar para o livro novo. Eu assisti o filme. Eu gostei bastante do filme. Pela estrutura que ele tem, eu vi que o livro tem uma narrativa completamente diferente. Né? O filme, se eu bem lembro, ele tem uma narrativa mais... um narrador único. O livro já tem dois. Eu ainda não cheguei nele ao fim, então acho que eu passei do primeiro ato do livro agora, deve estar no segundo, pelo meio do segundo ato, 30% do segundo ato. Eu tenho gostado da estrutura de narração dele, por ele estar conseguindo unir dois personagens e concluir uma narração indo para onde começa a outra, e eu não observo um conflito de voz entre os dois. Então, como história eu gosto, porque eu gostei do filme, como história eu gosto bastante, mas como livro eu ainda estou na metade, então não tenho um julgamento para fazer sobre a qualidade da escrita, porque não cheguei ainda nas grandes viradas da história. Pode dar spoiler, viu, Zenaide? Não vou dar, não. Você gostou do final do filme? O final do filme, você gostou? Eu achei triste. Também. Eu achei triste, mas quando eu era mais novo eu queria ver eu sempre quis ver um filme com final triste, assim. Eu tinha um interesse, assim, de vez em quando surgia de ver um filme com final triste. Daí eu assisti um Pijama Listrado e eu não quis nunca mais assistir um filme com final triste, né? Depois, assim, eu fiquei devastado com o Pijama Listrado. Tá bom. Não vou dar spoiler. Ninguém precisa se assustar aí. Não vou dar spoiler, mas você vai se surpreender muito com o final que está no livro. Você já tem filme, é diferente. Não vou dar spoiler nenhum de jeito nenhum. Mas deixa eu explicar. Só um segundinho. Eu vou te cortar agora, porque você vai revelar no segundo bloco. Tá bom, Zena? Tá. A gente está encerrando aqui o tempo. Vi que a Jus também tem uma pergunta. Logo mais nós voltamos, tá bom?
Então voltamos. Foi o tempinho da gente tomar uma água. Olha aí, ó, Daniela, na dica da água. Diretamente de Gentil do Ouro. Então, Zê, te interrompi. Meu antigo copinho. Olha o café. Olha, o toque do IBS. Meu copinho. Show de Então, bola. Zê, eu te interrompi, desculpa, você pode dar continuidade. Sim. Do livro. Ó, tá aqui. Júlio, ele tá exatamente, eu acho que na metade do livro, né, que ele tá lendo, as 5 passos. E, Júlio, esse livro, a gente está lendo ele no nosso... A gente tem, além dos anjos, a gente tem um grupo de mediadores. E essa é a obra que a gente está lendo. E entre a live, né, foram 3 semanas entre a gravação do nosso diálogo e a live hoje, a gente foi intercalando a leitura dos capítulos de As 5 Passos e a leitura do seu livro. A gente disponibilizou a parte dele em PDF, né, para quem ainda não adquiriu, e também os textos do site. Então, todos os dias a gente fazia a leitura. E assim a gente foi trabalhando durante esse tempo. Por isso que a gente abriu o sorrisão quando você falou dessa obra, né? Coincidências não existe, viu, Júlio? Eu pensei, Gente, a Duda, ela tá assim porque ela disse que precisa falar com o Júlio. Então, acho que agora é o momento dela falar. Fala, Duda. Eu tenho uma pergunta. Assim como ele, eu comecei a ler também no momento tardio, acho que com uns 13 anos. E eu já comecei a escrever antes de começar a ler. Eu tenho uma pergunta de como ele se conheceu como escritor. Como ele viu que, tipo, eu consigo escrever e eu acho que está bom e eu vou postar. então, eu sempre fui muito lerdo. Eu sempre fui uma pessoa lerda. E na verdade, eu comecei a publicar textos. Eu escrevia desde o meu ensino médio, eu acho. Talvez antes ainda, mas que eu me lembre do ensino médio. Não com o formato de texto, não com o objetivo de fazer esse sentido, mas com o objetivo de registro. E aí, quando eu estava terminando o ensino médio, entrando na faculdade, na época ia entrar na faculdade, eu acabei descobrindo outros amigos que também tinham esse costume, e eles lançaram projetos na época, e acabaram me levando meio que à força, assim, para dentro. Eu resisti, mas para dizer, não, tá, vamos parar de encher o saco, então eu aceito escrever uma vez por semana. E aí foi, mais ou menos, eu fui me descobrindo escritor à força, né? Eu tinha o costume de registrar as coisas, então era algo que fazia parte de mim. E ter o interesse de que as pessoas lessem, que um público maior lesse, nunca foi um desejo meu, assim, inicialmente. Até que eu fui empurrado e fui gostando. Aí uma semana fez eu gostar e escrever e publicar na outra, e de novo, e de novo, e de novo. E aí o número de pessoas foi crescendo e nunca mais voltei atrás, assim. Eu acredito muito que o primeiro passo é o mais difícil. O meu primeiro passo foi um empurrão. Eu estava ali à beira do precipício, me empurraram, pronto, agora não tem mais volta. E aí eu fui me descobrindo assim, eu fui me descobrindo publicando, porque eu já registrava, mas eu não encarava aquilo como, de fato, uma escrita. Assim, eu não me sentia um escritor ainda que particular. Eu gostava de registrar as coisas e, bom, era isso. Até que eu fui empurrado. Júlio, acho que a dica está no começo dessa live. A dica está na música. Viu, Duda? A música pode ser um grande instrumento para você se emocionar. Mas aí eu acho que tem que partir para a música não letrada, né? Ou seja, eu acredito muito no poder da música instrumental para você soltar aquilo que já está dentro. Eu escrevo bastante também. E eu sempre falo, meus maiores ideias, meus melhores projetos foram a bordo de um carro, ouvindo muita coisa muito alto para ficar imerso só naquele universo. Eu acho que a música pode ser um bom papel, um bom parceiro aí para você. Mas pense na música instrumental, viu? Se descubra nela que com certeza vai sair muita coisa boa daí. Com certeza, eu sempre que estou escrevendo, escuto algum tipo de música para, como o Júlio falou, a cada texto que você quer escrever, se é emocional ou alegre, escutar um tipo de música, e a instrumental para mim é fundamental. Sempre dá uma concentrada melhor na hora de escrever. E eu gostaria muito de elogiar o Júlio, porque eu amo livros que têm uma playlist, porque faz com que a pessoa se sinta mais dentro da história.
e entenda mais o texto. Eu acho isso fantástico, de verdade. Amo livros assim. Que bom. E fico feliz, obrigado. E o próximo livro, apesar de ser uma ficção, e não vai ter tanta música, porque não vai ter tanto capítulo, tanto pequeno trecho, ele vai ter playlist também. Então, vai dar ainda que ele seja um formato completamente diferente, vai dar para ter um gostinho e manter isso vivo. E eu acho que pode ser justamente isso. Né? Para mim, eu não sei para ti, Duda, mas para mim a escrita é justamente o que eu falei antes. Ela me dá o ritmo daquilo que eu vou escrever, né? Ela como se pegasse na minha mão e me conduzisse. Então, aí, quanto mais a gente usar dela, quanto mais a gente deixar usar por ela, a gente vai, acho, alcançar coisas que a gente até então não imaginava e um resultado, quando o assunto é arte, impensável, assim, de uma relevância impensável. Gente, eu vi que a Jussi tinha levantado a mãozinha. Você quer falar, Jussi? Seu microfone está desligado. Eu disse, pode deixar a Júlio continuar. Querida. Todo mundo se deleitando na fala do Júlio, né? Eu comecei a escrever porque eu também não era bom com as palavras falando, né? Eu sempre fui tagarela, mas eu nunca fui bom em juntar alguma coisa desse sentido, assim, já me abrir. Então, acho que quando eu comecei a tomar gosto por ela, veio um tagarela e aí dá nisso. As pessoas querem cansar os seus ouvidos, no bom sentido. Ô, Júlio, eu percebi, dentro dessa tua construção, a gente tem lido muito BNCC, nós educadores estamos aprendendo a todo instante, é algo novo para a gente, e a BNCC, só trazendo um pouquinho para esse desenho, né, de teoria, a BNCC tem pego muito essa coisa da arte, do artístico, de se trabalhar isso. Você percebeu uma adesão maior por parte dos professores, até como uma questão de nos dar um subsídio, né, de trabalharmos essa questão da arte atrelada às habilidades que tanto a gente quer almejar, tanto a gente alcança, tanto a gente quer almejar, tanto a gente quer alcançar, e você trazendo essa metodologia diferente e que a BNCC tanto abarca. Você percebeu essa adesão a mais? Sim, eu percebi uma abertura, assim, ainda que não seja algo que eu perceba no dia a dia, porque não faz parte da minha realidade rotineira, uma abertura muito maior do ensino, das redes de ensino, dos cronogramas para a literatura comercial, que é aquilo que nós temos hoje, que é Cinco Passos de Você, que é os livros que os jovens autores brasileiros escrevem, que o pessoal que vem na internet escreve. A ponto de uns 2 anos atrás ter o meu primeiro livro na lista de materiais escolares de uma escola, eu não lembro que lugar do Brasil, mas interior de São Paulo, acho. Eu sinto uma abertura, eu percebo essa abertura grande e talvez isso seja fruto muito do que a internet proporciona, né? Hoje, a internet ela faz com que a gente olhe para as pessoas e perceba aquilo que elas têm afinidade, aquilo que elas gostam. Então, talvez esse movimento parta do bom. A gente entendeu que o adolescente, o jovem consome esse tipo de conteúdo, seja nas rodas de amigos, seja na revistinha, seja na televisão, seja na internet, e talvez ele se interesse por isso, né? Então, pode fazer mais sentido eu apresentar um conteúdo que seja do interesse dele, ou do interesse da maioria deles, do que alguma coisa que, ainda que não seja nada chato, né? Para eles pareça, porque é um clássico, porque tem 100 anos. Então, eu acredito que essa abertura vem justamente de a gente, por conta de como a sociedade se comporta hoje, a gente conhece melhor as pessoas, a gente conhece por consequência melhor os gostos delas e acaba, enfim, oferecendo alguma coisa que acaba sendo abraçada de maneira mais fácil. Então, fui muito feliz com esse movimento. Eu não sei se essa é uma percepção minha ou se isso de fato acontece, mas naquilo que eu observo, isso é um grande sinal. Júlio, você fala muito do público jovem, né? E que é um público que te abraça bastante, acredito eu. Tu tem muito esse feedback, esse retorno eu acredito que através do teu Instagram, vi que tu tem cerca de 13 mil seguidores. Então,
Fala um pouquinho desse feedback que você recebe, dos jovens também. Zenaide falou muito bem. Eu gostei do que a Zenaide falou logo no início a respeito de você, Eduarda, que muitos jovens são muito julgados como não leitores, jovem não lê, jovem não quer, jovem não vai pegar um livro. E isso, você é prova contrário disso, né? Você está aqui mostrando que sim, jovem lê, que sim, jovem pode produzir. E aí eu queria também ouvir de ti, Júlio, de mais Eduardas que tenham aparecido aí no teu Instagram. Parece muita Eduarda por aí? Felizmente, sim. A gente vive numa era que é atenção, né? Hoje, se a gente não capta a atenção das pessoas, em um segundo a gente perde elas. Porque é muito fácil rolar o feed da rede social para baixo, com o dedinho, e passar por conta de não ver. Então a gente tem que tentar fazer de uma maneira que ele atraia, faça a pessoa se deter por um minuto, faça a pessoa se deter daqui uma semana de novo por um minuto, até que ela tenha ganho o costume e o hábito de acompanhar. E eu fui observando porque o meu maior público em número sempre foi o Facebook. Períodos que foi 100 vezes maior que o próprio Instagram. E o Instagram cresceu porque a rede cresceu, né? E por conta dos livros e dos contatos e das bienais e dos eventos e da facilidade de compartilhar conteúdo por ali. E eu percebo que não só existe um público muito grande, como existe um público muito engajado, né? O autor hoje ele precisa estar na internet, porque no Brasil se lança um livro por ano, não vale a pena lançar mais comercialmente. E se não estiver na internet e não tiver uma interação maior com o público ali, no ano seguinte é muito fácil de esquecer, né? Porque o leitor voraz, o leitor que é de fato o leitor que lê, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 livros no mês, às vezes, ou lê, sei lá, 50 livros no ano, é um leitor que consome muito, ama muito a arte, mas é um leitor menos apegado de alguma forma, né? Porque ele consome mais. Então ele se apega mais a estar consumindo, a estar aprendendo, a estar em contato com o conteúdo que com alguma fonte desse conteúdo específica. Então, a internet para mim serve justamente para isso, para conhecer pessoas como a Duda, para estar em contato com elas toda semana, de trocar mensagem, de trocar DMs, de trocar muitas vezes conselhos, de entender percepções de mundo que eu posso utilizar na minha realidade, naquilo que eu escrevo, para que aquilo que eu estou consumindo não seja algo só meu, né? Claro, a gente não tem como excluir o fator humano na hora de produzir, mas quando a gente se permite trazer esse leitor, esse jovem junto para o processo de produção, de opinar, de fazer dele participante, eu sempre costumo, antes de publicar alguma coisa, pedir para 2 ou 3 pessoas lerem, para ver se, claro, é para revisão, para ver se está tudo certo, sim, mas isso eu sei que também gera em quem está consumindo aquele conteúdo antes, gera um sentimento de pertença maior, assim, faz a pessoa se sentir especial, como de fato é. E aí acaba engajando de uma maneira muito mais constante, a ponto de, talvez fosse alguém que não lesse lá atrás, leu uma primeira vez, e aí vai ler uma segunda, e aí vai ler uma terceira, e vai se permitir continuar nesse caminho, não só consumindo conteúdo, como ajudando a participar da produção, né? Porque a internet dá isso. Se a gente produz algo que é só nosso e as outras pessoas não gostam, bom, ninguém consome. Então, mais do que nunca, o leitor faz parte do processo de produção, né? Ainda que não seja diretamente, é indiretamente. E aí, o processo é basicamente captar a atenção, obviamente com um objetivo muito positivo, mas captar essa atenção e tentar fazer do uso dessa atenção algo que seja frutuoso. Ô, Júlio, você faz parte de uma geração mais nova de escritores, né? Então, é o que a gente está discutindo. Então, existe muita interação com o leitor. Agora, como é que fica essa relação? Quanto tempo você se dedica a ficar interagindo? E se essa interação, ela vira uma amizade? Ou é mais aquela coisa do fã que manda uma carta bacana, é super gostoso, a gente também recebe muita coisa e depois passa? Ou vira uma relação? Isso pode virar, se já virou, né? Eu tenho muitos casos de leitores que se tornaram grandes amigos meus e que fazem parte da minha vida hoje com uma frequência muito, muito grande, sobretudo de contato via internet, porque ainda que tenha muita gente que me consoma aqui onde eu moro, que é no Rio Grande do Sul, a maior parte não é, né? Porque o Brasil é muito grande
Então acaba sendo contato de pessoal, muitas vezes só em evento, porque a gente se vê, sai, toma alguma coisa, come alguma coisa junto, aproveita. Mas muitos leitores, talvez uma dezena deles, se tornaram pessoas que, ao longo desses anos com o livro publicado, que se tornaram pessoas que fazem parte da minha vida de fato, de ter contato, de interagir, de conversar mais. Eu tento sempre responder todo mundo, todas as mensagens que chegam. E, claro, às vezes eu demoro um pouco para isso, sobretudo no e-mail, porque eu tento mandar e-mails para os meus leitores uma vez por semana, pelo menos. E o e-mail geralmente é maior e a resposta é maior. Então, eu mandei e-mail no domingo, eu não consegui parar ainda para ler. Eu não parei ainda para ler as respostas de e-mails, que são algumas várias, para dar a atenção que as pessoas que escreveram merecem. Na rede social é mais fácil porque a notificação está ali e eu sou um pouco... Acho que eu tenho um pouco de toque nesse sentido, eu quero que ela saia. E aí acaba adiantando o processo de dar atenção, acaba me forçando mais. Mas é algo que é muito pessoal, assim, porque eu sempre tento deixar o mais confortável possível essa relação. Porque eu acho que a internet ajuda nisso, que é tirar aquelas pessoas, aqueles artistas que a gente consome, seja qual arte for, de um pedestal, né? Eu acho que alguns anos atrás era muito mais forte, era muito mais frequente uma resposta do não acredito que você me respondeu, né? Hoje é menos comum, mas acontece porque as pessoas sabem que elas podem ter contato. Que bom! Eu cheguei onde eu cheguei porque eu tive essa mesma atitude. Eu fui lá e mandei mensagem pro Daniel Bovolento, que era o autor que eu admirava na época, e ganhei uma oportunidade com ele. Depois eu fui lá e mandei uma mensagem pro meu editor, na cara de pau, e ganhei uma oportunidade. E quando eu vejo que alguém faz isso também, olhando assim agora, é perceber que eu também estava lá e que se eu cheguei até aqui é porque um dia eu também mandei uma mensagem para alguém, é porque um dia eu também pedi que alguém me desse atenção, né, ainda que não explicitamente, e um dia eu ganhei essa atenção. Então, se eu sou fruto da atenção que as outras pessoas me deram, eu também preciso dar atenção para quem está chegando, né? Seja alguém que pode um dia querer vir a escrever, pode ser alguém que só lê e talvez nunca leia um segundo livro, mas essa pessoa merece atenção de mim porque de alguma forma ela tirou o tempo dela, que não é menos precioso do que o meu, para ler o livro, ou para ler um e-mail, ou para mandar uma mensagem, ou para desabafar, porque tá, sei lá, com um problema em casa, tá com um problema no relacionamento, né? Eu não tenho como oferecer uma ajuda médica e tento deixar isso claro, mas a única moeda para retribuir o amor, para mim, é o amor. Então, dar atenção, ainda que muitas vezes custe tempo, não pode não ser uma prioridade, né? Porque as pessoas, por serem pessoas, merecem esse carinho, essa atenção. E se fosse olhar por um viés completamente comercial, completamente frio, completamente desumano, talvez seria a mesma coisa, porque eu dependo dessas pessoas depois também, dependeria dessas pessoas depois também para continuar produzindo e vivendo de alguma forma disso. Esse menino é demais. Eu vou levar ele para a vida toda. Mas eu queria compartilhar com vocês uma experiência muito interessante que aconteceu o ano passado. Júlio, a gente no Instituto, na área de incentivo à leitura, por muitos anos nós trabalhamos anos iniciais e anos finais. E a gente abraçou o desafio de trabalhar também com esse público de ensino médio. E sempre, todas as pesquisas são que o jovem não lê. E a gente começou a se inquietar no Instituto, o grupo, e vamos pesquisar sobre isso, e nos aproximamos desse acervo e dessas obras, e o que era que os jovens estavam lendo. E a gente descobriu que os jovens, realmente, eles são leitores, né? E ajudou muito nesse processo foi o Caio, como eu disse, meu filho que na época tinha 16, 17 anos, que a Duda conhece bem, né, Duda? Duda é a namorada do Caio, gente. Estou entregando a Duda. E eles dois me ajudaram muito nisso, né? Então, a gente começou a comprar o acervo, a ler junto, e o que era que a gente lia. E chegamos o ano passado à nossa primeira oficina com os alunos de ensinos dos anos finais, do ensino fundamental e ensino médio. E qual foi a nossa surpresa? Nós levamos nessa oficina 50 obras, seus 2 livros estavam nesse.
Porque quando a gente comprou o seu livro primeiro, como eu disse quando a gente gravou os diálogos, eu não consegui ler, porque Caio levou na bolsa e esse livro circulou entre os amigos dele. Então, eu já fui ler depois de todo mundo. Então, eu ficava perguntando a ele, Caio, cadê o livro? Caio, já você está cuidando do livro? Né? Mas, então, realmente, ele provoca, a forma como você escreve, o texto, junto com a música, ele provoca esse encantamento, essa força, como eu disse, da palavra. E na oficina, foi muito interessante, Júlio. Eu li primeiro, eu escolhi um texto. Não li um do primeiro, eu li um do seu segundo livro, que a música é Cataflor, do Tiago York. E eles ficaram, assim, encantados. E o livro, ele circulou durante os 2 dias de oficina, essas 5 obras aqui, ó, os seus 2, As 5 Passos, que você também está lendo, Eleonor e Parque, e A Culpa das Estrelas. Júlio tinha fila para pegar esses livros emprestados, e isso ficou, depois que a gente terminou a oficina, o acervo fica, né, o Instituto ele trabalha com os 3 eixos, que é a biblioteca, a doação do acervo e a formação do leitor. E até hoje isso é um sucesso. Então, isso comprova realmente isso que você está falando, essa amorosidade que a literatura permite, o fantasiar, que você agora está indo por esse caminho da ficção, e a gente sabe que o fantasiar, junto com esse amor, eles são 2 coisas assim que têm uma força incrível na literatura, e eu acho que é exatamente isso que os jovens, como você disse, eles estão perdidos, a gente vive num momento da sociedade muito líquida, que tudo é muito rápido, mas a gente sente esse prazer, eu vejo o olhinho dele, do Caio, da Duda, dos amigos, né, desse círculo que eles têm, como isso brilha. E em cada oficina com jovens, a gente percebe essa força. Então, é lento, a gente sabe que isso ainda é um processo lento, que a gente vem, né, acho que de 20 anos, e agora a gente está conseguindo construir isso, mas, na verdade, a gente só tem a agradecer a vocês, né, por esse trabalho que vocês estão fazendo. E a gente, no Instituto, a gente sempre fala em todas as escolas, as meninas sabem disso, da força que é aproximar o leitor do escritor. E você, através desse seu amor, dessa sua amorosidade, desse seu compromisso com a palavra, você faz esse brilhante trabalho. Então, você está proporcionando nesse momento assim para a gente riquíssimo. Né? A gente, na verdade, do Instituto, a gente só pode agradecer a você por isso, né? Por esse encantamento que você nos proporciona, e que suas obras, nesse momento que ela faz parte do nosso itinerário leitor, do Instituto, do acervo, o trabalho que a gente consegue proporcionar com isso. E como você disse, tenho certeza que nós vamos estar em breve, quando a gente voltar a trabalhar presencialmente, numa oficina, e esse momento vai ser maravilhoso ter você conosco, junto com as suas obras. Eu sou uma pessoa que quase não chora, eu estou quase chorando aqui agora. Ficar com a voz embargada não dá bola. O mérito não é nosso. A gente só conseguiu replicar para mais pessoas aquilo que muita gente faz, que é colocar para fora o que sente e que é criar mundos, que é criar histórias. A gente já conseguiu encontrar uma maneira, às vezes sem mérito nenhum, de levar isso para mais pessoas. Eu lembro que antes do meu primeiro livro ser publicado, sempre quando eu vou escrever os agradecimentos do livro, eu nunca sei o que dizer, o que é engraçado, né? E aí eu acabo lendo agradecimentos de outros livros para saber o que dizer, porque parece que dá um branco, assim. E um autor, colega meu de casa, de editor, ele escreveu um agradecimento do livro, um agradecimento especial para todas as pessoas que levavam a literatura longe no Brasil, que eram os profissionais das livrarias, que eram os blogueiros, que eram as pessoas que liam e escreviam na internet, que eram as pessoas que liam e compartilhavam com as pessoas que estavam ao redor. E, de fato, esse é o grande motor da literatura, né? É o trabalho de vocês, é o amor de vocês por levar isso para outras pessoas que faz com que o nosso trabalho continue. Porque talvez, se não fosse o trabalho de vocês, a gente continuaria escrevendo porque é uma necessidade nossa, né? Botar para fora. Só que, se não existisse esse depois, né? Pessoas como vocês que pegam isso, passam adiante, que pegam isso e guardam consigo, a gente provavelmente não teria mais oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas. Então, o mérito é mais de vocês, se não é mais de vocês do que nosso, é pelo menos igual. Porque o nosso trabalho é botar para fora
né? Botar os mundos que a gente cria no papel e pronto, né? O processo de fazer com que isso ganhe outras vidas, alcance outras vidas, extrapola aquilo que a gente é capaz de fazer, né? E tudo bem, a gente fazia antes de publicar livros, a gente já fazia isso, porque se não fizesse não teria publicado. A gente provavelmente continuaria depois, se não fosse mais possível fazer isso. Esse livro não vai acontecer, a gente sabe, mas se o mercado do livro por algum motivo viesse a não existir, a gente continuaria. Mas o processo de fazer com que isso se torne real, que isso atinja de fato as pessoas, que ajude a construir novas pessoas, é um trabalho que a gente não consegue fazer. Nós não somos capazes. A gente precisa de pessoas capacitadas como vocês para fazer isso. E, infelizmente, né? A gente vive numa geração, a minha geração é uma geração que não pensa, é uma geração que replica ideia. E quando a gente tenta expor uma realidade diferente, a gente está tentando fazer um processo inverso, que é fazer essa pessoa parar de replicar e começar a pensar. Isso é um processo que vai partir dos educadores, vai partir de todas as pessoas que produzem conteúdo em todos os formatos, para que aquilo que ainda pode ser melhor, aquilo que talvez não tenha conserto agora, e bom, fique de lado, e aquilo que possa ser aprimorado que seja, né? Para que a gente sabe que os futuros leitores são aqueles que estão lendo hoje, ou aqueles que estão sendo ensinados a ler hoje. As pessoas que vão governar de alguma forma a nossa vida lá na frente são as pessoas que hoje estão criando um pensamento, que hoje estão entrando em contato com essas realidades, que hoje estão consumindo conteúdo e que lá na frente vão usar isso de alguma forma. Então, o mérito nunca vai ser de um lado só. O mérito sempre é dos dois. E se a gente consegue ajudar uma pessoa, trazer uma pessoa de volta para o caminho, ou encontrando um caminho novo, a gente já fez muito, né? A gente já atingiu o nosso objetivo e saiu ganhando aos montes. Eu acompanhava uns anos atrás, de forma muito esporádica, um blog chamado Impedimento, que era sobre futebol sul-americano, bem coisa focado bastante em local, assim, nada muito global. E quando eles tiveram que acabar o projeto e descontinuar, que era um projeto grandioso porque a qualidade, eles eram um projeto de jornalismo focado no futebol, mas de texto de profundidade, de crônica realmente. E quando eles terminaram, precisaram descontinuar o projeto, eles escreveram que eles tinham acertado muito, eles tinham errado muito, eles tinham, de alguma forma, provavelmente se decepcionado muito, e que faltava muito para eles chegarem onde eles gostariam de ter chegado. Mas que eles tinham ido muito longe se eles tivessem olhado do início, né? Então, se a gente conseguir convencer uma pessoa, a gente conseguir trazer uma pessoa para essa realidade bonita, para uma realidade nova, que é a realidade da literatura, que é a realidade do pensamento, de olhar para a vida com mais amor, a gente já vai ter ido muito longe. Ainda que talvez a gente não alcance o objetivo que seja mudar o mundo inteiro. Se a gente olhar do início, a gente foi muito longe. Que fala linda. Eu resumo a tua fala, né, e tudo que tu estava falando, Júlio, eu ouvi a empatia em todas as suas palavras. Gente, eu acho que a gente já pode ir caminhando para o final, tá? Nosso momento tá ficando bem longo. Vou sortear agora quem tiver a última pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Alguém quer fazer a pergunta final? Todo mundo satisfeito? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos aproveitar Júlio Herman. Então, gente, eu acredito que o nosso Diálogos, dessa vez, ele foi muito intenso, muito visceral, realmente. Assim como seus livros são, Júlio, que a gente já ouviu muito falar aqui. Eu vou ler seu livro, eu vou conseguir ler, vou ler tudo que eu quero. E, assim, eu acho que a gente já pode ir encerrando nosso Diálogos. Por favor, sigam nas nossas redes sociais, você que é jovem, educador, vai lá no @Brasil Solidário, nosso Instagram, tá bom, Júlio? Segue lá também, acompanha as nossas ações e compartilhe o nosso vídeo. Olha, a qualidade, nós que estamos aqui, cada pedacinho a gente sabe, a gente compra a ideia. Então, todo mundo que está aqui, divulguem, compartilhem, façam com que esse material chegue a cada casa, a cada pai, a cada educador, a cada aluno, e que, quem sabe, esse nosso discurso, essa nossa fala, né, o Instituto Brasil Solidário não tenha proporcionado tantos escritores aí, Brasil afora, e até
enfim, escritores famosos que a gente vai moldando, vai cultivando, vai regando. Oi, Luiz, quer fazer uma fala final? Vou agradecer, Júlio, e acho que a gente se identifica bastante aí com essa última fala. Parabéns de novo. Nós que temos um trabalho grande aí com educadores, muito próximos dos alunos, dos gestores públicos, são 20 anos de ação. A gente com certeza já salvou alguns, né, no sentido de trazer a luz interior de volta, assim como a leitura também é capaz de fazer. E na fala que você disse, Zenaide, obrigado aí, Armélia, a Régia, enfim, todos que estão aí, Vicente, todos que estão presentes, muitíssimo obrigado aí por mais essa oportunidade. Júlia, acho que a palavra é amor. Acho que você representa isso em você. As suas palavras, elas realmente conseguem nos abraçar. Esse momento foi, assim, lindíssimo. Tenho certeza que muito importante para todos nós, mediadores que estamos aqui. A gente vai sempre se sentir abraçado por cada palavra sua. Tenho certeza que isso é só o começo do nosso trabalho juntos. Nós vamos conseguir fazer muita coisa, muitas lives, e esse trabalho ele vai sim se multiplicar e crescer através dos jovens, como a Duda está aqui, de cada professor em cada município, cada mediador. Então, obrigada, Júlio, obrigada, Luiz, né, por essa oportunidade que o Instituto está nos proporcionando. Gente, obrigada a cada um de vocês, mediadores. Beijo, cheiro na alma e no coração de vocês. Esse momento foi lindo e a presença de vocês, ó, eu sou igual o Júlio. Todo momento fiquei muito emocionada e eu só sou amor e gratidão por cada um de vocês, viu, de verdade. Beijos. Então é isso. Tchau, tchau a cada um de vocês. Obrigado por terem nos acompanhado. Obrigado por terem nos assistido até esse momento. Tchau e até o próximo Diálogos. Até. Tchau. Até e obrigado pelo convite, viu, gente? Valeu. Quer falar? Agradecimento é meu. Beijo, gente. Foi ótimo. Night, abraço. Obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição, viu? Venham mais.